Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, ele fala sobre a importância da ordem no culto, do respeito às tradições, e também ele nos ensina profundamente sobre o valor da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, meus irmãos, eu peço encarecidamente, como em todos os vídeos eu peço, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque fazendo isso, meus irmãos, vocês fortalecem muito esse canal aqui e também ajuda que o YouTube ele recomende para mais e mais irmãos que não conhecem a palavra de Deus e que venham conhecer através deste canal. Por isso que a sua inscrição e ativação do sininho e o seu like é muito importante para o canal. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora continuarmos e estudarmos o capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E nesses primeiros versículos aí, do 1 ao 2, os dois primeiros versículos, nós vamos ver aqui o exemplo de Cristo, que Paulo vai falar. Dos dois primeiros versículos, do 1 até o 2. Vamos ler aí. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Meus irmãos, nesses dois primeiros versículos aí, Paulo, ele convida os coríntios a imitarem a sua vida. Ele convida os coríntios a imitarem a sua vida, a sua própria vida. Não porque Paulo, ele seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Ele não está falando isso. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele busca imitar a nosso Senhor Jesus Cristo em tudo o que ele faz. Temos que ser imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Imitarmos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ser como Jesus, que ninguém vai ser e ninguém será. Mas nós temos que imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele fala isso, para imitarem a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sempre Paulo, ele buscava imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que ele fazia, em tudo. Por isso que o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo aqui é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Imitadores. Mas Deus, ele também nos dá irmãos na fé, que são exemplos para nós. Ele nos dá exemplo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, Deus também coloca em nossas vidas irmãos que estão nessa mesma imitação de Cristo. E Ele nos mostra isso, nos dá irmãos para ser exemplos para nós, esses irmãos. Por isso que aqui, meus irmãos, para finalizar esses dois primeiros versículos, escolha seguir sempre os bons exemplos de vida cristã. Busque esses exemplos, busque imitar esses exemplos e seja também um exemplo para as outras pessoas. Seja um exemplo para outros irmãos, para que outros irmãos vejam em cada um de vocês a imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fala, poxa, eu estou vendo aquele irmão ali e ele é realmente, a vida dele é igual a de Cristo. Busquem ser exemplo para as outras pessoas. Busquem, meus irmãos, também. Amém? E agora, continuando, Paulo vai falar sobre a ordem no culto aqui, dos versículos do 3 até o 16. Vamos ler aí e logo em seguida nós vamos vermos esses versículos aqui, estudarmos. Do 3 até o 16. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo
a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo. Então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que, num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas, se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus, temos outro costume nas reuniões de adoração. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele nos ensina sobre o respeito e a ordem no culto. Lembrando que cada um de nós tenhamos o nosso lugar no plano de Deus. E também Paulo aqui, ele fala sobre os sinais exteriores de fora, de respeito. Paulo, ele fala sobre esses sinais, mas o essencial aqui é a reverência no coração. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos que Deus, ele é um Deus de ordem. E a vida de oração e a vida de culto, ele deve refletir essa harmonia. Que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. E a nossa vida de oração deve refletir essa harmonia de Deus. Por isso que, para finalizar esses versículos aqui, para a nossa realidade, valorizem a ordem e o respeito na casa de Deus e também na sua vida pessoal. Valorizem, meus irmãos. Mantenham a ordem, mantenham o respeito quando estiverem na casa de Deus, na igreja. E também na sua vida pessoal, mantenham essa ordem. Não é só na igreja também, mas na sua vida diária, no dia a dia. Mantenham essa ordem, esse respeito às coisas de Deus. Mantenham e valorizem, porque sem esses ensinamentos, nós não seremos salvos. Sem Jesus, nós não seremos salvos. Por isso, valorizem e mantenham o respeito quando estiverem na igreja ou no culto de adoração e também na sua vida diária, no dia a dia. Mantenham a ordem e o respeito, porque Deus, como aprendemos, é um Deus de ordem, um Deus de respeito, e não de brincadeira, e não de coisas banais, coisas más, não. É um Deus de ordem, tá certo? E agora, nesses próximos versículos, meus irmãos, aqui, do 17 até o 22, vamos ver aqui os problemas nas assembleias. Do 17 até o 22. Vamos ver aí. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar
a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele repreende aos coríntios. Repreende. Mas por que ele repreende os coríntios? Porque nas reuniões dos coríntios havia divisões. Havia pessoas que não queriam tal coisa, queriam ser maior do que as outras, e aí estava havendo divisões. Por isso que Paulo, ele repreende. Além de haver divisões, havia também nessas reuniões dos coríntios egoísmo, pessoas pensando em si mesmas, pessoas que só pensavam em si próprio e não nos outros. E também porque nessas reuniões faltava um principal. E o que é tão principal? Como aprendemos, faltava o amor, o respeito. Faltavam muitas coisas aqui nessas reuniões. Por isso que Paulo repreende os coríntios por causa disso. E também Paulo, ele nos mostra que isso desrespeitava o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Porque na ceia do nosso Senhor Jesus Cristo não tem que haver divisões, não tem que haver egoísmo, nada de mal, mas sim o amor, respeito, união e não divisão. Por isso que Paulo diz isso, que tudo isso que eles estavam fazendo desrespeitava o verdadeiro sentido da ceia do Senhor, do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da Eucaristia. Isso desrespeitava. Por isso que aqui aprendemos, nesses versículos aqui, que não podemos nos aproximar das coisas santas de Deus, nós aproximarmos da Eucaristia com espírito de divisão e egoísmo. A gente recebermos, estarmos na igreja, a gente respeita, quando receber o corpo e o sangue de Cristo, a gente receber com divisão, com aquele espírito de divisão, de não querer se juntar com os outros, de pensar em nós mesmos. Não podemos nos aproximar das coisas santas de Deus dessa forma, porque aí nós estaremos desrespeitando o sentido da ceia do Senhor. Nas missas, nas igrejas, nas missas principalmente, quando a gente vai para a missa, a gente chegar na missa, você receber o corpo e o sangue de Cristo com o espírito de divisão, um espírito de egoísmo, um espírito de maldade. Você não pode respeitar, não pode receber o corpo e o sangue de Cristo dessa forma, com esse espírito. Porque se você fazer isso, você vai estar desrespeitando o verdadeiro sentido da ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia. Por isso, meus irmãos, que nesses versículos aqui, quando vocês participarem da vida da igreja, quando vocês forem para a igreja, vão com unidade, vão em união, vão com amor, vão com comunhão, e não com divisão, e não com falta de respeito, não com egoísmo, mas vão com união, amor e comunhão, nunca buscando apenas o nosso próprio interesse, nunca buscando, mas sempre buscando a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre pedimos a Deus que nos dê um espírito de amor. Se você não tem, comece a ter isso, meus irmãos. Um espírito que não haja divisão, não haja maldade. Porque senão, fazendo isso, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, vocês estarão desrespeitando as coisas santas de Deus, porque a Eucaristia é santa. Amém, meus irmãos? E agora, nesses próximos versículos, vamos ver aqui a instituição da ceia do Senhor, dos versículos 23 até o 26. Vamos ver aí. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele recorda as últimas palavras, As palavras de Jesus na última ceia. O pão é o corpo e o vinho é o sangue de Cristo. E participar da Eucaristia, quando a gente participa da Eucaristia, quando participamos do corpo e o sangue de Cristo, é proclamarmos, nós estamos proclamando a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. É isso quando estamos participando da Eucaristia. Estamos proclamando tanto a morte como a ressurreição do Senhor, até a sua vida, até quando ele vai vir. Por isso que nesses versículos aqui aprendemos que a Eucaristia é o coração da nossa fé. O corpo e o sangue de Cristo é o coração da nossa fé, é o ponto central. É a presença real de Jesus que nos alimenta espiritualmente. É a presença dele real ali que está nos alimentando, aumentando a nossa fé. Por isso que, para finalizar esses versículos, valorizem a Santa Missa. Valorizem e participem da missa com fé e reverência, reconhecendo que é o próprio Cristo que se entrega por nós. Quando vocês participarem da missa, participem, meus irmãos, com fé e reverência, e não por brincadeira, não por curiosidade, só participar por participar, não. Valorizem a Santa Missa, valorizem a ceia do Senhor, valorizem, reconheçam que é o próprio Cristo que está ali. É Ele que está se entregando por cada um de nós, é Ele que se entrega por cada um de nós. Quando vocês participarem da Santa Missa, é isso, meus irmãos, valorizem. Amém? E para finalizar agora, nesses últimos versículos aqui, vamos ver aqui sobre Paulo vai falar, examinar-se antes de participar. Antes de você participar da ceia do Senhor, vamos examinar-se. Nos últimos versículos, do 27 até o 34. Vamos ver aí. Olha o que Paulo diz. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Meus irmãos, nesses versículos, nos últimos versículos aqui, do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo, ele nos alerta aqui, que não devemos receber o corpo de Cristo de qualquer maneira, como uma coisa qualquer.
Não podemos receber o corpo de Cristo dessa forma. Mas com a consciência, o arrependimento e a nossa fé. Muitas pessoas aqui estavam fracas espiritualmente. Muitas. Por quê? Porque elas não discerniam a santidade da ceia, não valorizavam o corpo e o sangue de Cristo, não levavam a sério, não levavam isso como uma coisa importante, levavam isso como uma coisa qualquer. Por isso que as pessoas estavam fracas espiritualmente, fracas, não estavam levando a sério as coisas de Deus, o corpo e o sangue de Deus, de Cristo. Por isso que aqui Paulo ele nos alerta que não devemos receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira. De qualquer maneira. Por isso, meus irmãos, temos que examinar a nossa consciência. Temos que examinar a nossa consciência. E aqui aprendemos também que é preciso preparar o quê? O nosso coração. Preparar o nosso coração antes de se aproximar da Eucaristia. Temos que preparar o terreno do nosso coração, que é o nosso coração, antes de a gente se aproximar de Jesus Cristo, da Eucaristia. Por isso, examinem-se diante de Deus. Examinem-se. Confessem os seus pecados. Busquem a reconciliação, meus irmãos. A reconciliação com Deus. E só então participem da ceia com fé. Participem. Por isso que nós temos que examinar-se antes. Examinar-se. Se você tem algum pecado que você cometeu, confesse os seus pecados. Confesse. Se você está afastado de Deus, comece a se aproximar de Deus. Cada vez mais, meus irmãos, busquem a reconciliação com Deus. Porque só assim poderemos receber o corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente. Mas não de qualquer maneira. Nós temos que receber o corpo e o sangue de Cristo levando a sério, tendo a importância que infelizmente muitos irmãos levam o corpo e o sangue de Cristo, levam a Santa Missa de qualquer maneira, participam da Santa Missa de qualquer maneira. Temos que levar a sério as coisas de Deus, porque só assim seremos verdadeiros e não mentirosos, e assim, fazendo dessa forma, participaremos da ceia do Senhor com a fé verdadeira, e não fingida, mas uma fé verdadeira. Amém? E para finalizar, meus irmãos, esse capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aprendemos aqui 5 lições hoje. 5. Primeira lição: devemos imitar a Cristo em tudo o que fizermos. Segunda lição: o culto e a adoração a Deus deve ser vivido com respeito e ordem. Terceiro, a ceia do Senhor é comunhão e unidade e não egoísmo. Quarto ensinamento: a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia. E quinta lição, que devemos nos examinar antes de participarmos dos santos mistérios, de participarmos do corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi essas 5 lições que aprendemos no capítulo 11 de primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E antes de finalizarmos, meus irmãos, se esses estudos estão cada vez mais fortalecendo o coração de cada um de vocês, se estão preenchendo e fortalecendo cada vez mais a fé de vocês, meus irmãos, eu peço encarecidamente, como eu falo sempre nos vídeos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque fazendo isso, ativando o sininho principalmente, vocês não perderão os próximos vídeos que eu postar, porque o YouTube ele vai notificar você. E fazendo isso também, além de vocês fortalecerem o canal, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais irmãos que estão afastados, que não conhecem a palavra de Deus, e que por meio deste canal, esses irmãos virão para mais perto de Jesus e virão conhecer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para meditarmos e estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.